Boa noite, Rio de Janeiro, Morro do Livramento, periferia. Há 180 anos, nascia o filho de um pintor de paredes e de uma portuguesa que viria a ser considerado o maior nome da ficção brasileira, Joaquim Maria Machado de Assis. Negro, de família pobre, gago e epilético, ele pouco estudou e nunca frequentou a universidade. Mas isso não impediu que ele fosse o precursor do realismo no Brasil e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis inovou ao abordar a sociedade de sua época com crítica e ironia. Sua ficção continua atual e importante sob todos os aspectos: estético, social, político, psicológico e histórico. O Opinião Pernambuco de hoje resgata os 180 anos de Machado de Assis. São nossos convidados Anco Márcio Vieira, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, e Lorival Holanda, membro da Academia Pernambucana de Letras e também professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp, anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, bem-vindos. Hoje aqui a Opinião Pernambuco. Bom, 180 anos, então a gente está falando aí do período de 1839 a 1908, né? Isso é para o público conseguir começar a entender quando Machado de Assis estava aqui conosco, né? E ele era filho de uma portuguesa branca, né? De um pintor de paredes mulato. O que isso significava lá em 1839, professor? Olha, eu acho que tinha um peso aí social, né? Tinha um peso da cor, obviamente, mas tinha um peso social muito grande. Machado nasceu no Morro do Livramento, como você bem disse, era pobre, uma família de origem pobre, né? Apesar que o pai dele seria um remediado, né? Ali, coisa e tal. Tinha esse peso, tinha o peso da cor, da pele, e tinha um peso econômico, do lugar social que ele ocupava, né? Não é à toa, por exemplo, Machado de Assis provavelmente só teve o primário. Isso diz muito da condição social dele. Quer dizer, tudo que ele conseguiu alcançar foi o primário, ele não passou disso. Então, ele é uma pessoa que ele se fez sozinho, né, com esforço, ele foi superando a sua condição, seja social, seja racial, seja o peso que isso recaía sobre ele foi sozinho superando essa sua condição e foi se formando. Então, eu sempre digo, Machado de Assis é um caso de dupla superação. A primeira superação é uma superação pessoal, não é? Ele sai daquela condição social e ele vai se fazendo, não é? E a segunda superação é a superação que ele faz no processo do sistema literário brasileiro. Sim. Não é? Ele percebe inúmeros problemas e a grande preocupação dele, no meu entender, passa a ser como superar esses problemas. Sim. Como construirmos uma literatura finalmente madura, que não seja apenas imitadora daquela que se fazia na Europa e começarmos a produzir uma literatura que se inscreva, não é, entre as grandes literaturas do mundo ocidental e ocidentalizado. Sim. Então, Machado termina superando esses dois, digamos, calcanhares de Aquiles, não é, da sua vida. Uma social, Sim. certo? E a outra intelectual, né, já que ele foi um homem imerso a vida inteira em uma atividade intelectual. Agora, interessante, né, Lorival? Porque hoje, se a gente para e faz uma comparação, um menino da periferia do Rio de Janeiro, né? Como é que um menino... Hoje pode acontecer, mas é uma coisa bem difícil, né? Enfim, infelizmente, de um menino hoje ser um Machado de Assis. Mas, enfim, naquela época, o que aconteceu? Como é que a literatura... Tem relatos de como a literatura chegou até Machado, entrou na vida dele? Olha, eu acredito que, primeiro, a literatura é o espaço mais democrático que a gente possa conhecer, porque a literatura permite alguém da nobreza, você pode pegar Toné, por exemplo, Sim. e alguém absolutamente, no caso de Machado,
que é essa superação dupla de que Anco fala tão bem. Quer dizer, porque de fato a literatura é uma instância democrática por natureza. Né? Hoje é verdade que eu acredito, pelo contrário, que é mais fácil alguém ser Machado de Assis do que naquele momento, que é um Brasil absolutamente cindido, um Brasil dividido como o nosso, onde a prevalência do indivíduo era muito difícil. Hoje, como a gente tem a ciência, a literatura, a filosofia na palma da mão, quer dizer, você tem um smartphone, então você não vai tanto ao lugar de produção do conhecimento. A produção do conhecimento vem a você digitando, quer dizer, é teu polegar que traz isso aqui. Então, Machado, para mim, é um exemplo. Eu sempre penso que há dois Machados, há o Machado I e o Machado II, o Retorno. O Machado I é o Machado dos primeiros romances, que são romances mais ou menos um pouco experimentais e muito na linha do consensual daquele momento. Em 78 e 81, há como que um salto quântico que nada justifica. Há uma mudança para uma qualidade de texto fantástica. Esse é o Machado que a gente guardou como o Machado que a escola venera, certo? E acho isso importante, e a melhor maneira de se homenagear Machado, 180 anos, certamente não é com monumento. Né? Monumento é muito interessante para os pombos, mas a forma de homenagear Machado, eu acredito que é fazendo interpretações, trazendo Machado para responder questões da nossa contemporaneidade. Eu nada vejo mais parecido com o tempo do Machado do que esse nosso. Ali havia uma cisão no momento cultural muito forte, porque são os primeiros anos da República. Pronto. Nós estamos também, do ano passado para cá, num momento de uma cisão absoluta cultural escandalosa. Pronto. Então, nesse momento, se há um nome a chamar, Machado. E o professor falou dessa questão, que há dois Machados. Quando ele se refere a isso, é um Machado romântico e um Machado realista, é isso, essa cisão? Se fala dessa história do Machado realista, eu pessoalmente não vejo o Machado realista. Né? Eu acho que o Machado foi enquadrado como realista na história da literatura, porque por estar escrevendo naquele período, que o período era realista, então não se sabia exatamente onde colocar Machado, bota aí que ele é realista. Né? Agora, tem um detalhe que eu faria uma observação em relação ao que o Lorival falou, que é muito interessante. Quer dizer, esse segundo Machado, que começa a se forjar ali a partir de 1878, que vai dar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 81, e Papéis Avulsos. Né? É importante observar que quando a gente acompanha o Machado de Assis crítico, literário e teatral, e ele foi um crítico militante entre os anos 60 e 70, certo? De teatro e de literatura, esse Machado maduro, que já sabe o que quer, está na crítica. Mas é como, na crítica ele diz, a literatura tem que se pautar, a literatura brasileira tem que se pautar por aqui, mas ele não sabe ainda como transformar essa ideia em alguma coisa prática, transformar isso na literatura que ele quer alcançar. Ele vai alcançar essa literatura em 1881. E aí acontece um fenômeno interessante. Machado deixa de escrever crítica literária e crítica teatral a partir de 1881. Porque quando ele alcança aquilo que ele quer dizer não é mais via crítica, é pelo romance dele. Pelo próprio romance. Pelo romance. E ali você tem, em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas, o momento mais alto disso que nós chamamos de literatura brasileira. Certo? E eu não tenho a menor dúvida, o momento mais alto, talvez, da literatura de língua portuguesa no século XIX. A gente vai falar de Memórias Póstumas. Só queria entender um pouquinho mais da história pessoal dele. Ele foi casado, né, com uma senhora, para usar termos, Carola, né, que era branca. Os irmãos não queriam que ele casasse com Carola. E fala-se que Carola também teve um papel aí em introduzir Machado no mundo da literatura. Fala-se também de qual foi o papel dela enquanto mulher de classe média mais alta do que ele. Houve alguma interferência? Dizia que ela retificava os textos dele. Enfim, até que ponto isso é verdade, foi comprovado? O que se sabe, de fato, na correspondência, sobretudo, de Machado com Nabuco e com Veríssimo e tal, ela tem uma importância muito grande, que é aquela que vai segundar
está, não digo que seja secundária, mas ela Sim. está ao lado todo o tempo da produção dele, estimulando a produção. Então, é a primeira pessoa a quem ele escreve os textos. Sim. Quer dizer, a primeira leitora de Machado é ela. Então, tem essa importância. E acredito que ajuda Machado a alargar uma certa sensibilidade, né, que é muito de época. Os primeiros romances, por exemplo, são muito marcados por essa sensibilidade que é responder a um público. Sim. O Machado de 78, 81 em diante é um Machado que vai produzir obras que vão criar um público. Quer dizer, o público está completamente desnorteado por aquele tipo de romance. Um escritor se define pela sua atitude frente à linguagem. Ele começa um outro tipo de linguagem, aquilo que em 98 Carlos Fuentes chama Machado de la Mancha. Sim. Né? Que é muito engraçado, porque ele realmente traz a tradição de Cervantes de criar, vai divagando e tal, e às vezes as divagações contam mais do que o estrito história mesmo do texto. Então é fundamental pensar que ela tem uma importância, mas é sempre uma voz que parece subliminar ali sim, dentro, né? Sim. Mas é quem forma um pouco a educação ou a sensibilidade de Machado. Agora, professor Anco, antes de começar o programa, descobri aqui que o senhor é especialista no Machado, que escrevia peças de teatro. Sim, sim. Né? E aí eu tinha informação que tinham sido 10, o senhor chegou com 44. 44. O que é que aconteceu com essas outras peças e quem era também o Machado para o teatro? Olha, Machado escreveu teatro a vida inteira. Isso é uma coisa impressionante e é um lado pouco conhecido de Machado. Não é? Quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre Machado de Assis, sobre o teatro de Machado de Assis, não é? Eu defendi em 1992, não existia um só trabalho de fôlego sobre o teatro de Machado de Assis. Tinha artigos em espaços. Ou então notícias nas histórias do teatro brasileiro. Certo? Um capítulozinho com 3, 4 páginas, mas não tinha nenhuma de tese, nenhuma dissertação, nenhum livro sobre o teatro de Machado de Assis. Então, tirando os primeiros poemas que ele escreve aos 15, 16 anos, sim, Machado começa, de fato, a uma vida literária e começa a ter uma visibilidade escrevendo peças de teatro, já em 1858. E ele vai escrever até praticamente 2 ou 3 anos antes de morrer. Que é a lição de botânica. E por que a gente não fica sabendo disso? Porque esse conhecimento não há uma crítica que se dizia sobre Machado de Assis, é que o teatro dele, isso foi ele escreve as 2 primeiras peças, ele vai publicar, e ele manda para um grande amigo dele, que era Quitino Bocaiúva, que foi um grande intelectual, né, republicano, enfim. E ele manda as peças para Quitino dar um parecer. E Quitino manda uma carta, e ficou muito famosa essa carta. Quitino diz, olha, as suas peças são muito boas, mas é boa, a peça é boa para ser lida e não para ser publicada. Em outras palavras, não é teatro, não, para ser lida e não para ser encenada. Ora, não é teatro, porque o teatro é feito para ser encenado. Machado não se fez de rogado, pegou essa carta e colocou como prefácio do livro. Quer dizer, no Brasil, que você faz uma crítica e a pessoa vira inimiga, Machado, você vê a largueza de espírito. Ele pega essa carta e coloca essa carta como prefácio das 2 primeiras peças, certo? E publica com esse prefácio. Na verdade, se descobre depois que não é que o teatro dele é incapaz de ser encenado, muito pelo contrário. É que não existia pessoas que soubessem levar aquilo ao palco, certo? Então, Machado teve várias peças encenadas. As que foram publicadas, que é em torno de 10, essas sobreviveram, né, continuam sendo reeditadas. As que não foram editadas em livros, ficaram em manuscritos e se perderam. Então, se perderam praticamente 34 peças de Machado que foram perdidas. Nós temos notícias, os jornais falam, ontem foi encenado, peça tal, do Dr. Machado de Assis, falam as pessoas, inclusive, que estavam presentes, etc. Né? Mas essas peças se perderam. Às vezes você tem uma página, você tem um capítulozinho, um ato, mas as peças se perderam. E ele não só escreveu peças, ele foi também tradutor de peças e de óperas. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje a conversa é sobre os 180 anos de Machado de Assis. Voltamos já.
O tema da Opinião Pernambuco de hoje são os 180 anos de Machado de Assis. Para participar desta conversa, convidamos Anco Márcio Vieira, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, e Lorival Holanda, membro da Academia Pernambucana de Letras e também professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Bom, professor Lorival, no bloco passado, o professor Anco levantou a bola de que ele não seria realista, né? Machado não seria realista. Então, eu queria saber, primeiro, se o senhor concorda e se ele não é realista, não foi realista, que escola da literatura, de que escola da literatura ele fez parte? Eu acredito que a questão de escola é uma questão antiga. Quer dizer, um escritor vale pela atitude diante da linguagem. Isso não limita. Então, no caso de Machado, é porque ele tem uma criatividade, uma fé criativa tão forte, tão grande, que não cabe porque ele é isso, mas é simultaneamente isso. Quer dizer, há uma percepção realista, certamente, mas, ao mesmo tempo, o modo de escrever, ele faz uma crítica, toma um distanciamento crítico com relação ao real. Por exemplo, hoje, contemporaneamente, seria uma falácia dupla pensar no realismo. Porque, primeiro, o que a gente está percebendo e vendo, isso é de fato a realidade? Certamente não. A realidade é muito mais complexa do que isso. A segunda falácia é imaginar quem dá conta da realidade é a linguagem. A nossa linguagem diz exatamente essa complexidade do real? Certamente não. Só a literatura, que não foi feita para dizer, mas foi feita para significar, só a literatura é rica o suficiente para dar conta, sem abarcar, né, dessa complexidade. Então, o Machado, por exemplo, dois bons textos, que eu acho meus textos de cabeceira, por exemplo, o Isaú e Jacó, é um livro eminentemente político, mas é um político de uma outra ordem, é o político ao modo literário, aquele que diz por um outro viés. E então eu acho profundamente contemporâneo nesse sentido. Ele toma um distanciamento, se fala muito do ceticismo de Machado, tudo bem, mas a condição é que se retome o étimo do sépticos, aquele que olha, que observa. Então, Machado observa a sociedade. Nem marginalização, nem engajamento, mas aquele que toma distância e observa. Isso é que faz a riqueza do Machado, certo? Então, não tomar posição não significa ser apolítico ou alienado, absolutamente. É a forma mais crítica de participar do real, desse real complexo. Da mesma forma como o Memorial de Aires, por exemplo, é um texto muito forte, muito bom, porque ele usa exatamente ele tem uma vibe João Cabral, que é dizer pelo mínimo. Então ele diz, não gosto da ênfase. Quer dizer, é preciso convocar a inteligência do leitor para aquilo que ele não vai dizer. É nesse sentido. É uma coisa que eu ia deixar para o fim do programa, mas eu acho que agora está o gancho perfeito. Tem que ter maturidade, né, para ler Machado. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que essa coisa de você botar menino de 14, 15, 16 anos para ler Machado, não é, que se torna obrigatório, eu acho um desserviço. Não é que ele não vai ler e não vai entender, é claro, a narrativa está lá, não há nada. Agora, é um autor que exige uma maturidade do leitor, seja em relação à linguagem, uma certa sofisticação em relação já à linguagem, mas ser também em relação a uma maturidade, um amadurecimento de vida. Tá? Se você não tiver essas duas coisas, muito de Machado de Assis, muito que está ali em Machado de Assis, se perde. E um menino com 14, 15 anos, ele não tem, por exemplo, você pega a questão de um narrador como de Dom Casmurro, não é? Tentando provar que a esposa o traiu, usando todo um jogo, muitas vezes até retórico, para isso. Um menino de 15 anos está preocupado com isso? Não é? É porque, e também no sentido de que a sensação que dá, bom, aí eu vou dar uma opinião, é que parece que ele está ironizando também com o leitor, não é? Tem essa coisa de também querer confundir o próprio leitor do texto dele, tem isso também, professor? Sem dúvida, sem dúvida. E essa é a nota
específica do Machado. Ele cria uma coisa que não tem tradição. Ele cria aquele distanciamento que eu chamo de o viés oblíquo da literatura sobre o real, certo? Então, ele educa um leitor a ser mais leitor. Ele educa uma espécie de leitura que não é na superfície do texto, mas é em sonda. É você olhar essa realidade e duvidar dela. O que constitui essa realidade? Então, ele usa a ambiguidade, ele usa todos esses recursos de quem diz, olha, é isso, mas, simultaneamente, em determinado momento, ele diz, nada mais semelhante a um liberal que um conservador, e vice-versa. Quer dizer, ele está mexendo, é isso que a gente precisa nesse século, nesse momento nosso, com relação à realidade política, que é nem esse engajamento cego, nem um distanciamento total e tal de recusa ao mundo político, mas aquilo que Nietzsche chamava um terceiro olho olhando esses dois olhos ver a realidade, certo? Então, a razão para mim da grandeza do Machado é essa. Ele ensinou uma não paixão pelo real, mas pelo menos olhar com lucidez. O Guimarães Rosa é que diz assim, o Machado é o claro e quieto, porque ele tenta ver claro e ele guarda um temperamento quieto, de quem não se empolga com essas paixões superficiais que são as nossas no mundo político. E comparando com Lima Barreto, né, que era um crítico escancarado da escravidão, e aí entrando, era justamente isso, Machado falava dessa elite que, enfim, branca, burguesa, que queria imitar a Europa, né, que se achava europeia, mas ele era mais sutil, a gente pode usar também essa palavra ou não, professor Anco? Bem, eu acho que uma diferença com ele e com Lima, e eu gosto muito de Lima Barreto, né, eu acho que não dá para comparar, são obras diferentes, são projetos diferentes, certo? E cada um à sua maneira, bem realizado, certo? Eu acho que o que acontece com Machado é que Machado ele vai fazer um mergulho mais profundo, em um país mais profundo, certo? Inclusive no campo da forma. Quer dizer, você perguntou por que Machado não seria realista. Machado se filia a uma tradição, e Lorival falou o Machado de La Mancha, né, que o Fuente falou, Machado se filia a uma tradição que é uma tradição da sátira luciânica. A sátira luciânica vai servir de base, certo? Para a invenção do primeiro romance do Ocidente, que é Dom Quixote de La Mancha, em 1605. O que é a sátira luciânica? Era você pegar um tema sério e ler esse tema de cabeça para baixo, certo? Invertendo, brincando com os gêneros sérios, tragédias, epopeias, etc. E o que é que Dom Quixote faz? Ele brinca com a novela de cavalaria, certo? Ele usa a mesma estrutura da novela de cavalaria, é episódica, cada capítulo tem uma história, mas, ao mesmo tempo, você, quando lê aquilo dali, certo? Você começa a rir, porque a maneira como Dom Quixote vê a realidade é filtrado pelos livros de cavalaria que ele leu. Então, ele vê um bando de ovelhas, mas, ao invés de ver ovelhas, ele vê a cavalaria de Amadís, certo? E ele diz para Sancho Panza, olha a cavalaria de Amadís. E Sancho Panza olha e diz, onde é que está a cavalaria de Amadís? É aí que está engraçado. Sim. Ou seja, a forma que organiza o romance Dom Quixote, ela é irônica. Não é o dito, não é um enunciado, como é em essa de Queiroz. É a forma que é irônica. Ou seja, o narrador está vendo o mundo de uma maneira, mas você, enquanto leitor, está sabendo que o mundo não é aquilo que ele está vendo. Machado vai fazer exatamente, é aí que entra Machado de Assis. Sim. Machado, ele vai perceber um detalhe que é muito importante. O que nós fazemos no Brasil no século XIX? Nós importamos as formas literárias e os gêneros literários e as escolas literárias europeias. Só que as escolas literárias europeias nascem de uma necessidade material europeia. Por exemplo, o romantismo é fruto do quê? Da ascensão da burguesia, sim, da individualidade. O realismo é o quê? O realismo é fruto dos fatos que aconteceram em 1848, quando aquele projeto burguês entra em crise. Se aquele projeto burguês entra em crise, logo a escola romântica já não dá mais conta da realidade. É preciso mudar. E aí surge o realismo já nos anos 50. Machado diz, não, mas peraí, como é que nós estamos mudando de escola se nós continuamos? O latifúndio, patriarcal, escravocrata, o país não muda nada. Nós estamos copiando o que está lá.
E a grande questão dele é como construir uma obra que dê conta da nossa realidade. É aí onde ele vai buscar a tradição luciânica, Sim. essa tradição da sátira luciânica, Sim. que começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos falar mais de Memórias Póstumas? Né? Sim. Eu acho Certo? que é um grande... Começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas e talvez para ficar mais claro como é que isso funciona, ele falou de Esaú e Jacó, eu vou pegar o caso de Dom Casmurro. Sim. Né? Vamos pegar, o primeiro grande romance realista é Madame Bovary. Tem uma carta de Flaubert que ele manda para o editor dizendo o seguinte, eu pretendo escrever neste romance um romance total, ou seja, um romance que funcione por ele só. Certo. Nós sabemos que ele não conseguiu. Sim. Quando chega no final, ele pune a heroína e pune em cima de valores burgueses, porque aquela senhora que fica traindo o marido, obviamente que o burguês começa a ficar incomodado, mas no final ele pune ela exemplarmente. Sim. Certo? Acontece com Madame Bovary, com o primo Basílio Dessa de Queiroz, com Ana Karenina de Tolstói. O que é que Machado faz? Machado faz o que Flaubert não fez. Ele escreve um romance e o narrador vai tentar provar que a esposa é adúltera. E quando você chega ao final, você continua em dúvida. Sim. Você não tem certeza se ela traiu ou não traiu. Sim. A famosa querela de Dom Casmurro. Sim. Traiu Capitu, ou não traiu? né? Capitou, traiu ou não traiu? Certo? Ou seja, para mim, e aí vem a questão, qual é o tema de Dom Casmurro? No meu entender, é a dúvida. A dúvida do narrador, porque ele mesmo não tem certeza, logo ele jamais podia ser realista, porque ele mesmo não tem certeza, aí ele usa um série de recursos retóricos, e nós, leitores, lemos o romance e continuamos também em dúvida. E aí você relê o romance e continua em dúvida, Outras continua dúvidas, em dúvida. Ou outras seja, dúvidas. nada mais antirrealista do que isso, nada mais é a forma irônica. Certo? Ou seja, a narrativa não dá conta da realidade, porque ela deixa uma série digamos, de pedrinhas no começo, lá no meio da estrada, que você simplesmente não consegue organizar e você vai ficar sempre em dúvida. Agora, professor Lorival, pegando o gancho de Dom Casmurro, Sim. foi o grande romance de Machado, é o grande romance brasileiro, a gente pode falar. Se é que a gente pode chamar de romance, né? Porque agora eu até fiquei na dúvida. Sim, é um romance. Não, sem dúvida, sem dúvida. É Dom Casmurro. Sim. Eu não gosto do pólio, eu não gosto de estabelecer esse o maior, esse o grande. Não. É uma experiência única, originalíssima. Sim. E é uma atitude diante da linguagem que aquela geração não conhecia. Tanto é que a recusa de Silvio Romero é muito forte. Né? Ele diz que isso ali era uma espécie como Ele recusa a forma de escrita do Machado. Lorival, tem um detalhe de Casimiro, do historiador cearense, que escreveu sobre a colonização do sertão, Capistão de Abreu, que vai escrever uma crítica que começa assim, será Memórias Póstumas um romance? Sim. Ele tem dúvida, claro, que ninguém tenha feito aquilo antes, certo, não é? Certo, exatamente. E justamente a originalidade dele é isso. Machado vale pela originalidade com que ele vê uma sociedade que está em ebulição, certo? E ele tenta uma linguagem que diga aquilo. E a elite gostava de ler isso? Sim. Estava preparada para ler Machado de Assis naquela época? Talvez não, porque essa é a função de uma obra de arte forte. Uma obra mediana, ela contenta um público. Uma obra muito forte, ela choca e forma um público. Por exemplo, quem lê Guimarães Rosa, as primeiras 10 páginas, desprevenido, ele imediatamente vai pensar, esse rapaz não escreve, ou então o baseado estava estragado, porque você não consegue entender aquela sintaxe, é muito maluca, certo? Mas é justamente que está criando uma outra linguagem dentro da língua brasileira. Machado cria um pouco isso, né? Tira essa coisa muito latina que é a ênfase, a grandiloquência e tal. Por exemplo, só um exemplo mínimo. Exato. Quando no dia da abolição da escravatura, Memorial do Aires, que é uma espécie de diário, né? Ele faz um comentário que é exatamente Machado. Ele faz, agora é lei. É como se fosse uma revanche, porque está todo mundo na rua, aquele alvoroço, e ele tem aquela força de dizer, agora é lei. Certo? Quer dizer, no mínimo, ele concentra o máximo de emoção. Ninguém tira mais, é lei. Exatamente. O texto dele também, essa questão de, na época, se há relatos, porque ele vai abolindo adjetivos, né?
abolindo, não, vai pelo menos diminuindo, né? Advérbios também, não tem... Isso rapidamente foi incorporado, as pessoas gostaram desse estilo. Ele fez sucesso em vida. Fez sucesso em vida, sim, era muito respeitado em vida. Agora, veja bem, fez sucesso... A gente tem que lembrar que nós estamos numa sociedade que no ano de 1900, 90% da população era analfabeta. Sim. Não é? Então, você tinha 10% da população brasileira que era alfabetizada, que era 1 milhão de pessoas. O Brasil tinha 10 milhões, era 1 milhão de pessoas. E assim como hoje, você pode dizer, bem, o Brasil tem 80% de pessoas alfabetizadas. Sim, mas quantos compram um livro e lê? Um livro por ano. Mesmo tendo tablet e internet, hoje. Enfim. Então, você tinha um livro, a edição era de 1000 exemplares, por exemplo, como Iracema, certo? E você vai ter uma nova edição 20 anos depois. Machado foi ter os romances românticos dele dos anos 70, foram ter uma nova edição no final do século XIX. Então, se lia, sim, se lia dentro do que... Nós temos que entender o que se lia no século XIX, o consumo de livro no século XIX. Talvez ele fosse foi lido muito mais por aquilo que ele escrevia no jornal. Aí sim. Que também foi outro. Que é uma coisa que não é só dele. Lorival sabe melhor do que ninguém. Por exemplo, o nosso Manuel Bandeira, até os 50 anos... Eu só vou deixar o senhor falar de Manuel Bandeira daqui a pouquinho, porque a gente tem que fazer um intervalo. A gente volta rapidinho hoje conversando sobre 180 anos de Machado de Assis. Estamos de volta com nossa conversa sobre os 180 anos de Machado de Assis, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Anco Márcio Vieira, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, e Lorival Holanda, membro da Academia Pernambucana de Letras e professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE. Vamos voltar para... Só para concluir o Bandeira. Manuel Bandeira. Bandeira já com 50 anos, membro da Academia Brasileira de Letras. Uma edição de um livro de Bandeira tinha 350 exemplares, 150, 200. Quer dizer, estou falando do século XX, um poeta como Bandeira. Então, como é que as pessoas liam Bandeira? Pelo jornal. Sim. As crônicas, um poema que acolá que ele publicava. E ele começou publicando pelo jornal. Pelo jornal, todo mundo. O jornal era a grande via, todo escritor no Brasil, acho que até os anos 70 se fazia presente e era conhecido, era via jornal. Os jornais tinham sessões de literatura, a Pernambuco aqui mesmo tinha o Panorama Literário Diário de Pernambuco, que eram várias páginas, certo? Então, Machado é lido, sim. Se nós imaginarmos a quantidade de leitores que você tinha para a época, né, ele é conhecido dentro de um contexto, né? Não é conhecido como Victor Hugo, foi conhecido na França e quando morre tem 1 milhão de pessoas indo para o enterro dele e vivia do que escrevia. Não, Machado viveu sendo funcionário público, que era o salário que ele tinha todo mês. Sim. Se ele fosse viver do que ele escrevia, ele tinha morrido de fome. Agora tem uma pergunta aqui de Ney Anderson, de Jardim Atlântico, Lorival. Qual o maior aprendizado que Machado de Assis conseguiu transmitir em sua obra? Acho que, de certa forma, o senhor já começou a responder no outro bloco. E vocês não acham as homenagens aos 180 anos de Machado muito aquém da importância dele para a arte brasileira? E o programa é ao vivo, ele também está perguntando, é ao vivo. Certo. Olha, eu acho, primeiro, a importância de comemorar é porque é preciso comemorar para afastar a barbárie. A coisa mais desastrosa para a cultura seria uma certa indiferença. Por exemplo, quando a gente sacraliza demais um autor, ele é muito mais reverenciado e referenciado do que lido. Então, eu tenho uma coisa que o Gilberto Gil diz, que eu gosto muito, do luar não há mais nada a dizer, a não ser que é preciso ver o luar. Então, do Machado, não tem mais nada a dizer, é preciso ler Machado. É preciso que essa geração mais nova eduque uma sensibilidade para responder melhor a essas incongruências da realidade social, política, do que está aí. Quer dizer, a única forma de você responder a isso aí é tomar um distanciamento lúcido com relação a essa complexidade de um desgoverno nacional, do que está aí, que é, inclusive, quase inominado. Isso que está aí, a gente precisa de literatura para propor, a literatura propõe.
possibilidades, né? A política da literatura e a política na literatura tem uma pequena diferença. A política na literatura, ela envelhece como um manifesto. A política da literatura é propor ao real sempre possibilidades. Isso está assim, sim, mas poderia ser e tal. Então, é essa dimensão que eu digo, é fundamental Machado. Machado é o homem tranquilo, muito mal visto, inclusive na época, porque inclusive tem um crítico absolutamente estúpido, Octávio Brandão, que quer que ele tenha o heroísmo romântico de Castro Alves. Então ele condena Machado porque Machado não tem esse gesto. Machado é Machado. A sensibilidade é o estilo dele e tal. Então a gente tem que aprender com Machado essa serenidade de observar, de não ceder a esses entusiasmos fáceis. É um exercício maior de inteligência. É como um texto de Machado exige mais do que um texto de, sei lá, Paulo Coelho. Né? Porque aqui é um jogo de dama. Você prevê isso, isso, isso. Aqui é um jogo de xadrez, onde esse personagem só vai ter sentido com isso aqui, quanto... Então, Machado estimula a inteligência a ser mais inteligência. E ele funda a Academia Brasileira de Letras, aproveitando. O que é que isso representou para a época, professor Lorival? A função da academia, e ele diz isso logo no início, inclusive no discurso dele, é preservar a língua, é preservar a linguagem, preservar tudo que se tem como cultura. Então, é como se ele dissesse, é importantíssimo você preservar, ter um acervo para que se possa fazer invenção. Mas só há invenção se tiver um acervo. Ninguém cria do nada. Ex nihilo, não. Então, a academia é um elemento agregador naquele momento. Agora, como todas as sociedades, é uma sociedade dentro de uma sociedade. E então tem coisas absurdas, mas estúpidas. Por exemplo, tem um general que entra, Lira Tavares, na Academia de Letras. O que é que ele escreveu? O AI-5. Quer dizer, é obra literária desse rapaz? Sim, quer dizer, então a literatura tem essas coisas, essas incongruências. Ele escreveu uns poeminhas com nome de mulher. Né? Nós sabemos disso. Né? Ele escrevia poemas com nome e assinava com nome de mulher. Pois é. Não é? Tem outra pergunta aqui. Daniel Cosme, de São Lourenço da Mata. É sabido o porquê de Machado de Assis ser chamado bruxo do Cosme Velho? Aí, entre parênteses, a queima de cartas em um caldeirão, mas por algum brilho do destino, tal apelido parece fazer mais sentido ao Machado escritor de genialidade quase mágica, como um verdadeiro mago da linguagem, assim como Drummond aparentemente deve ter percebido em seus poemas há um bruxo com amor. É Drummond que vai dizer que vai chamar Daniel. Machado do bruxo do Cosme Velho. Cosme Velho, porque era o lugar onde ele morava, né? É o bairro onde ele morava, Cosme Velho. E bruxo no sentido de alguém que é capaz de fazer, né, uma alquimia. Né? Reconhecer que ele fez na literatura brasileira uma alquimia. Né? Ele transformou uma dada realidade que todos tocaram, todos escreveram sobre, mas ele tocou e ele escreveu sobre essa realidade de uma maneira muito própria, diferente dos demais contemporâneos, ou dos que vieram antes, ou mesmo até dos que vieram depois. Né? Então, o bruxo vem aí. Não é? E talvez é uma coisa, talvez de Machado, o próprio comportamento de Machado. Machado era uma pessoa muito reclusa, certo? Por um motivo, Machado tinha epilepsia. Lorival falou da Academia Brasileira de Letras, o discurso de posse. Quando a gente lê o discurso de posse de Machado, ele é um discurso de uma página. Pequenininho, exato. E por quê? Porque Machado estava numa fase onde ele estava tendo muitas crises epiléticas. E o medo dele era ficar muito emocionado e ter uma crise epilética. E ele vai morrer em consequência disso. Porque com a morte de Carolina, quando ele tinha uma crise epilética, Carolina colocava uma rosca na boca aqui que impedia que ele machucasse a língua. Quando ela morre, não tem mais ninguém para fazer isso. E ele começa a ter crise e ele começa a machucar a língua. Ele ficou quanto tempo viúvo? Quase 4 anos. E aí, desse machucão em machucão, ele vai criando um câncer de boca. Ele morre num câncer de boca, consequência das crises epiléticas que ele tinha. Então, Machado era um homem que não era muito do convívio social, porque ele tinha medo de ter uma crise. Tem uma foto famosa de Machado de Assis, né, tendo uma crise epilética no meio da rua. Exato, Não é? Ele vai até escrever um poema a partir daí, né? As pessoas olhando para ele como se ele fosse um cão raivoso, um cão que desse raiva. Ele vai fazer um poema sobre isso. As pessoas ao redor dele, ele lá tendo uma crise epilética. Alguém fotografou isso.
Tem uma foto de Machado tendo uma crise epilética em pleno centro do Rio de Janeiro. É o que você chama de superação dupla, porque é uma superação. Sim, sim. Numa época que as pessoas, olha, na minha infância ainda se dizia que alguém que você tocasse na saliva de uma pessoa que tinha epilepsia, você pegava, Bom, né? Imagina no século XIX. O que eu tinha ouvido falar, não sabia dessa história da epilepsia, a ver com câncer de boca, tinha falado que ele tinha morrido também deprimido por conta da morte da mulher. Que se Sim, falava... ele ficou triste, mas ele não morreu por dar tristeza, ele morreu de fato um câncer de boca, não é violento. Imagina no século XIX que você não tinha os remédios, os analgésicos que você tem hoje, né? Sim. Certo? O senhor falou agora há pouco que Machado, que alguns escritores eram mais reverenciados do que lidos, não é? E que Machado precisava ser lido. E aí a minha pergunta, o brasileiro hoje lê Machado, tem interesse por Machado de Assis, na sua opinião, professor Lorival? Sabe quem é Machado de Assis de fato? Pois é, eu tenho medo que Machado tenha muito gosto dessa publicidade danosa dos nomes de ruas. Né? Você passa, você ignora completamente. Do Machado, praticamente, um grande escritor, tudo mais. Em que é que Machado te ajuda a ver melhor o mundo? Em que é que Machado distende um certo olhar crítico sobre o mundo? Ou então retém a indignação, porque Machado nunca se ergue contra alguma coisa. Quando ele se ergue contra é porque ele desfaz por baixo, pela ironia, ele desfaz aquela... Da mesma forma que André Gide, por exemplo, desfaz os alicerces da família num romance absolutamente contra, um romance obsceno, que é o imoralista, né? Sem dizer um palavrão, mas que é exatamente aquilo de você passar por baixo uma espécie de serra, né, que corrói, que tira o entusiasmo, aquela empolgação, né? Toda empolgação social sempre desemboca num desencanto. Então, Machado é monarquista, Machado é republicano, é como Euclides. Euclides é um apaixonadíssimo. Aí depois, quando ele percebe as bobagens da República, e o primeiro grande gesto da República é uma estupidez, é Canudos. Quer dizer, como a República não consegue absorver, ela prefere destruir. Machado tem aquela sabedoria e diz, mas isso aqui, esse entusiasmo, não. Essa negação, também não. Então, essa posição equilibrada faz dele um homem muito solitário, mas absolutamente necessário. Será que é por isso que ele sabia tanto de alma humana? Eu acho que é. Eu acho, primeiro, tem uma experiência, porque a questão básica não é você ter experiência, é se você tem uma reflexão sobre a sua experiência. Sim. O que amadurece você não é a quantidade de experiências que você teve. Não é? É se você tem uma reflexão sobre. Sim. Não é? Não é se eu sou mulher, se eu sou gay, se eu sou negro. Você tem uma reflexão sobre a sua condição? Se você não tiver uma reflexão sobre... Não é? Quando você entrevista, às vezes, um sertanejo e ele fez... Não, se Deus quiser chove, se Deus quiser não chove. Esse homem não tem uma reflexão. Não é? Ele não tem uma reflexão, porque ele demanda o que pode acontecer ali a uma entidade. Mas a reflexão é isso, é você ter mergulhar, não é, sobre sua experiência e a partir daí conhecer o humano e a partir daí você tirar isso e como transformar isso em literatura. Ter autonomia. E que ele fez brilhantemente. Brilhantemente, né? Eu acho que Machado, quer dizer, você faz... Machado é uma aves rara. Não, Machado era o comum que as pessoas da classe social dele, a maioria dos brasileiros, tinham aquele tipo de vida. Eram pobres, vinham de uma vida sofrida. A questão que faz Machado ser Machado é a capacidade de refletir sobre aquela condição e transformar isso numa forma, certo? Literária, e da parte daí conseguir plasmar um país. Sim. Não é? Quando ele usa, só para fechar, voltando ao que eu falei anteriormente, quando ele usa a forma irônica, é que é a única maneira que ele percebe que é possível para falar do país que você vive. Num país onde a elite se diz burguesa, mas ao mesmo tempo tem escravos em casa, certo? Vive em cima do latifúndio, tem vergonha do trabalho, observe todos os personagens de Machado, ninguém trabalha. Ou então é mal sucedido, né? Então, observe, uma sociedade como essa, qual é a forma ideal para eu poder apreendê-la? A forma da ironia.
que é aquilo que eu estou dizendo, mas ao mesmo tempo eu não estou dizendo. Eu me apresento como burguês, mas no fundo eu não sou burguês. É o velho senhor lá do século XVI. Então, bem atual isso. Sim, né? Continua atual. Se nós lêssemos bem Machado de Assis, nós não teríamos nenhuma surpresa com o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Ninguém explica melhor o que aconteceu no Brasil nos últimos anos do que Machado de Assis. Agora, a gente Aí é o que faz a atualidade dele. É verdade. A gente está faltando um pouquinho de tempo só para terminar. Professor Lorival, aí eu quero fazer essa pergunta. Primeiro, qual sua obra preferida, se é que dá para escolher? E alguém que não conhece Machado, começar por onde? Que indicações o senhor daria para alguém que assistiu o programa agora, não conhece, mas quer começar a ler Machado de Assis? Aí você me aperta, você me abraçar. Se for um leitor muito jovem, tem uma predileção. Por exemplo, então, talvez Isaú Jacó. Se for um leitor mais maduro, vai encontrar um Machado mais próximo dele mesmo, que é Memorial de Aires, eu acho. Pronto. É minha obra predileta em Machado, mas é só uma predileção. Então, começaria, se for mais jovem, Isaú e Jacó, Sim. E se for mais maduro, sim. Memorial de Aires. Pelo teor político aqueles dois estão brigando, porque um prefere isso aqui, o outro prefere aquilo. Mas depois eles invertem a posição. Sim. E a posição do narrador é engraçada, mas a realidade é isso. Ninguém pode nunca garantir nada. Isso é o nosso momento. Nenhum discurso, todo absoluto hoje é obsoleto. Ninguém jura por uma fé política, ninguém. Todo mundo diz, mas, pronto. Isso é Machado nesse momento. E esse narrador, que é bem presente, né? Esse narrador onisciente, primeira pessoa, como é em Memórias Póstumas, sim. Né? Esse narrador que está aí nas histórias, esse narrador é o Machado de Assis, professor Âncora? Não, eu acho que Machado de Assis é o conjunto da obra dele, inclusive o cronista, né? Existem vários Machados de Assis que, obviamente, formam uma unidade, certo? Mas é basicamente um homem que tem sempre colocando uma certa desconfiança em relação ao mundo. Machado não é um homem que consegue abraçar as grandes questões do seu tempo de maneira cega. Por exemplo, a questão do cientificismo, certo? O cientificismo vai classificar as raças, né? A raça branca, blá, blá, aquela hierarquia, raça superior e inferior. E Machado é aquele sujeito que deve ter pensado, essa ciência está toda errada, porque eu não sou esse branco caucasiano e eu acho que eu sou um dos mais inteligentes deste país, então essa teoria está errada. Quer dizer, ele é aquele homem que tem dúvida o tempo todo da ciência do seu tempo, da religião do seu tempo, das crenças, porque ele é um homem, um ponto importante, Machado não fica na aparência. Machado vai buscar, essa é a grandeza da obra de Machado e a dificuldade que as pessoas têm. É porque a obra de Machado não é aquilo que está no primeiro plano, é o que está no segundo plano. E aí, você falou com a obra predileta de Lorival, sim. A minha... Diga a sua para a gente terminar. É Quincas Borbas, não é? Porque Quincas Borbas é um personagem, o Rubião é um personagem quixotesco. Sim. Sem dúvida. Dom Quixote, quando está louco, não é? Ele vê o mundo completamente errado, pela leitura. Sim. Quando ele fica lúcido, é que ele vê o mundo, obviamente, como o mundo é. Machado inverte. Machado pega um personagem que, quando ele está lúcido, ele não consegue perceber a maldade das pessoas, como é que a sociedade funciona. Quando ele começa a enlouquecer, é que ele percebe como o mundo é de fato. E ele percebe que o mundo é muito feio, que as pessoas são feias, as pessoas vivem por interesse. Então, ele é um Dom Quixote invertido. Dom Quixote vê o mundo na sua medida quando está lúcido. Ele só vê o mundo na medida quando está louco. Ou seja, precisa ser louco no Brasil para que você possa ver exatamente o país que nós vivemos. Muito obrigada pela participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.